paz do Senhor, irmãos. Eu sou a professora Raíssa, professora da salinha do maternal. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical sobre a coordenação da pedagoga e neuropsicopedagoga Dirley Batista. E na nossa pré-aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a lição de número 10, Como eu amo a tua palavra. Essa lição é uma lição muito legal, muito importante, porque ela vai falar sobre a palavra de Deus, né? O quanto a palavra de Deus ela é importante, ela é viva, ela é eficaz, ela é maravilhosa para nós, né? E a gente vai passar isso para os nossos alunos. O alvo, né, o espaço dos alvos, o objetivo dessa lição é estimular as crianças a honrar, valorizar e ter a palavra de Deus como guia, regra de fé, prática e conduta. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso maior guia, regra de fé. É ela quem conduz nossos passos como cristãos, né, para nós professores. E então nós temos que passar isso para os nossos alunos, né? Cara professora, como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? É para nós também, né? Porque a palavra de Deus, mesmo que seja para as crianças, ela é uma espada de dois gumes, né? Ela ultrapassa aqui, vai para lá também, mas vem primeiro com a gente, né? Ela tem sido seu guia, luz e caminho? Aproveite este momento para refletir sobre o espaço e a importância que ela vem tendo nas suas decisões. A palavra contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar dores, tristezas, ciladas e tragédias causadas por escolhas erradas. Portanto, busque ser fiel aos preceitos sagrados de Deus, obedeça a palavra acima de todas as coisas, a fim de viver em sintonia com a palavra de Deus, com a palavra do Pai. Porque a Bíblia é esse nosso guia, o guia para as nossas vidas, é lá que nós encontramos a resposta de Deus. Muitas vezes a gente está, porque eu queria ouvir a voz de Deus, queria ouvir Deus falar comigo. E aí, às vezes a gente nem está abrindo a nossa Bíblia, mas a palavra de Deus é a forma que Deus usa de falar conosco. Todos os dias nós podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Então, é um momento para nós também, professores, refletirmos sobre como está sendo a leitura, né, da Bíblia, o espaço que ela tem na nossa vida. A gente lê e está guardando no coração só? Está lendo, guardando no coração e praticando? Então, a reflexão para nós, professores, também, né? Então, como eu sempre falo, né, preparou sua aulinha durante a semana, os recursos, eles são interessantes, aqui eu vou apresentar alguns, mas nós vamos também, vocês podem também pensar e trabalhar com outros recursos, né, o recurso que você, eu acho que essa é uma ideia legal, através daquela pré-aula, eu acho que eu posso fazer esse outro recurso aqui, pode ser que isso aqui também seja legal. Então, aqui são algumas ideias. Os irmãos podem fazer assim, mas podem adaptar, podem fazer de outro jeito, podem fazer coisas a mais, e é muito legal, porque uma aula com mais recursos, mais lúdico, quanto mais, melhor. Por quê? Porque criança gosta dessas coisas. Então, você passa a semana inteira, tira a semana para você ler todo dia um capítulo, um versículo, fazer sua leitura diária da Bíblia, né? E guardar no coração, praticar e já se preparando, né, para no domingo dar a sua aulinha na escola dominical para as crianças sobre a importância dessa palavra tão importante, desse livro tão importante que é o nosso guia, né, a Bíblia, palavra de Deus para nós. Então, quando você chega na salinha, o que você faz? A gente cumprimenta as crianças. Oi, crianças, a paz do Senhor, crianças, como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Vocês estão bem? Bem alegre, bem feliz, bem animado? E aí, vamos sentar em rodinha? Vamos fazer nossa oração? Sempre quando eu tenho da ideia de oração, claro que a oração é uma coisa individual, você vai orar do seu jeito, você vai pedir às vezes para uma criança orar, mas eu tento orar baseado no que a gente vai falar naquele dia na lição. É legal, né? Porque cada oração vai falar sobre um pouco também sobre aquela história, então a gente já vai entrando na nossa lição através da nossa oração. Então, vamos fazer nossa posição de oração? Vamos falar com o nosso Papai do Céu? Então, olhinhos fechados, mãozinhas de oração e vamos lá. Querido Papai do Céu, muito obrigada por estarmos aqui, por termos chegado com vida, pela semana que passou, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos amigos, nossa escola, os nossos professores. Nos abençoa, nos guarda, nos ajuda, Senhor.
nos ajuda a ouvir a Tua palavra, a guardar no nosso coração e a praticar. Que a Bíblia seja o nosso guia. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. E aí você já vai também falando com as crianças, né? Que as crianças, através da oração, que a gente pode pedir para o Papai do Céu fazer conosco, né? Com as crianças também. Guardar elas, proteger, agradecer pela família, pelas coisas que ela tem, pela sua semana que passou e que elas possam ouvir a palavra e guardar no coração. Então, depois disso, sempre aqueles 3 louvorezinhos. Eu gosto de trazer, pesquisar, sempre trazer louvores que façam o quê? Louvores que tenham a ver com a lição. Um louvor que ele traz no espaço do louvor, eu até coloquei aqui, ó. Na revista, nos visuais, ele faz um coração bem parecido com esse, que é um coração e uma Bíblia no meio. Então, eu usei isso para colocar o nosso louvor, para também chamar, já como recurso, chamar a atenção das crianças. Eu coloquei aqui no espaço do louvor que ele traz o louvorzinho. É um louvor que eu também não conhecia, mas se a gente põe no YouTube, a gente vai ver lá que é dos cânticos do livro dos cânticos dos primários, né? Que é da CPAD. Ele é muito legal. O louvor, ele é bem facinho. Ele é maiorzinho do que tá aqui. Mas como para criança menorzinha, de 3 e 4 anos, você pode cantar tudo se você aprender. Mas você pode cantar só essa partezinha, que foi uma parte que eu achei que fica mais fácil para criança pequenininha, né? Na minha igreja as crianças são um pouquinho menores, assim, ali. Então, o louvor menorzinho fica legal também para elas, porque elas vão prestar mais atenção, Bíblia, livro da lei de Deus. Bíblia, livro sagrado Bíblia, foi nela que aprendi que somente em Jesus é que posso ter fé. Aí você pode repetir. Bíblia, livro da lei de Deus. Bíblia, livro sagrado Bíblia, foi nela que aprendi que somente em Jesus é que posso ter fé. Tem a outra partezinha também, livro de toda a sabedoria, onde encontro as profecias, livro onde firmamos os passos meus, pois nela está a vontade de Deus. Ela é toda combinadinha, é muito bonitinha, muito legal, gostei muito desse louvor e eu gosto muito dos louvores que a revista traz, porque às vezes são louvores que eu ainda não sabia, e aí eu mesma aprendo e a gente pode diversificar, além dos louvores, que existem vários louvores infantis, a gente aprende desde criança, principalmente a gente que cresce na igreja, né? Mas é interessante também os louvores que vêm na revista, porque eles são bem legais também, eles são bastante interessantes. E aí a gente pode aprender, eles não são difíceis de aprender, eles são bem tranquilos, que nem esse, né? E aí você pode repetir com as crianças, olha só, que legal, crianças, esse louvor novo. Bíblia, livro da lei de Deus, Bíblia, livro sagrado Bíblia, foi nela que aprendi que somente em Jesus é que posso ter fé. E é assim mesmo a musiquinha. E aí, você canta junto com as crianças, deixa lá, pode colar na parede essa parte aqui, tanto para as crianças que já conseguem ler alguma coisa, e também para levar na hora da apresentação lá para frente o visualzinho lá, para poder a igreja também cantar junto, às vezes pode ser um louvor novo para a igreja, né? Uns podem conhecer, podem acompanhar, então é isso. Esse é um primeiro louvor, você pode cantar um outro louvor que também tem fala sobre a Bíblia, né? Tem aquele Bíblia Sagrada, eis a palavra de Deus, que é um louvor, né, da harpa cristã, mas você pode cantar com as crianças também, não tem problema, elas vão até conhecendo, né, os hinos que tem na harpa cristã, que a gente canta mesmo, né? Sempre junto com elas. E pode cantar outro. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Então tenta escolher hinos, musiquinhas que tem a ver com Bíblia, né? Com o tema da lição, mas também você pode cantar outros. E agora, para animar a criança, vamos cantar um homenzinho torto? Porque eles gostam bastante, né? Aqui na minha igreja eles gostam bastante dessa, é muito legal. Aí você começa, né? Vamos levantar pra gente poder, deixar o sono de lado e cantar, Havia o quê? Um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. E aí você pode repetir assim, não é muito legal, porque além dele animar as crianças, ele fala, né? Aquele homenzinho era torto, mas um dia ele encontrou o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, e tudo nele endireitou, né? E tudo que era torto, Jesus, através da sua palavra, endireitou. Então, depois de cantar aí
vocês vão apresentar para as crianças o quê? O espaço da Bíblia, né? Olha só. Nos tempos antigos, não existiam lanternas. Isso é uma parte de um espaço de reflexão para poder nós, professores, né, entrarmos na lição, podermos mergulharmos, né, para poder a gente ter base para poder falar com as crianças sobre, né? Nos tempos antigos não existiam lanternas potentes. O que se tinha era uma pequena lâmpada a óleo cujo pavio fornecia pouca luz. Era o suficiente para enxergar de perto, mas não para ver o que estava à frente, no caminho. Às vezes as pessoas tropeçavam e caíam. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, mas ela nos fornece a luz que precisamos para dar passos seguros da nossa vida. Então isso aqui é pra gente também, né? Que a palavra de Deus, por isso que ele faz essa comparação, né? Que a palavra de Deus é luz, né? Lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra, Senhor. Por quê? Porque ela guia os nossos passos, ela nos ajuda, ilumina o nosso caminho para que nós possamos continuar na nossa caminhada cristã, dia a dia, todos os dias, junto com Jesus, né? O espaço da Bíblia, ele dá a ideia de você fazer numa lâmpada. Aqui eu fiz de EVA, né? Ele é um EVA amarelo. E comprei um EVA brilhosinho, porque, né, para poder fazer como se ela estivesse brilhando mesmo, chama mais a atenção das crianças. E atrás eu coloquei o espaço da Bíblia, que é o nosso versículo base, que vai servir como base para poder as crianças, né, aprenderem e seguir essa história. O versículo base é esse, que é: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Salmos 119, verso 105. Olha que legal. Então, você pode fazer, eu fiz nos dois lados essa parte de baixo, mas a parte brilhosinha eu só deixei na parte da frente, porque essa parte de trás eu posso mostrar para as crianças, mas eu vou ler, quando eu estiver lendo, ó, eles vão estar vendo a luzinha. Porque a maioria das crianças da cidade também ainda não sabe ler, né? Então, não tem problema, mas você pode mostrar para eles também. Olha só o que está escrito aqui, gente. Que a palavra do Papai do Céu é lâmpada para guiar os meus passos, nossos passos. É luz que ilumina o meu caminho, nosso caminho. E aí, a gente pode fazer essa confecção, ela é bem interessante. Aqui eu usei um pouquinho de linha, de costura, para ao invés de colar, colei também, mas costurar essa parte brilhosa, para deixar a lâmpada um pouco mais bonita também. E aí você também pode grudar com papelzinho, uma fitinha, aquelas que são mais fáceis de tirar ali também, na sua paredezinha, para você colar todos os seus recursos ali, para as crianças não irem esquecendo, e você também ir tirando e pegando e fazendo o recurso de novo, né? Então, esses são os recursos que até agora a gente usou. Então, o recurso do coração com a Bíblia no meio para poder ter o nosso texto, né, a nossa musiquinha, e depois o espaço da Bíblia na lâmpada. E aí você vai explicar para as crianças o versículo, né? Aí você vai explicar assim: vocês já tentaram andar em um lugar totalmente escuro à noite? Você pode até levantar e falar: olha, crianças, não se assustem, mas olha só, eu vou desligar a luz. Aí desliga a luz, vê. Vocês estão vendo alguma coisa? Estão enxergando? Porque daí vocês vão mostrar para as crianças na prática do que você está falando, né? O que pode acontecer? E aí a gente espera um pouquinho para que as crianças possam ir respondendo: eu posso cair, posso tropeçar, eu não vou enxergar nada, eu não vou nem andar, eu tenho medo. Aí você fala: isso mesmo, o escuro traz muitos perigos. Podemos cair em algum buraco, tropeçar em objetos no chão ou em algum degrau, derrubar ou quebrar coisas, escorregar e cair. É muito arriscado andar por qualquer lugar à noite no escuro, não é mesmo? Mas o que acontece quando acendemos uma luz? É interessante você trazer uma lanterna, se você tiver. Mas hoje a gente tem o recurso do celular. E no recurso do celular a gente pode, acender a lanterna, ligar a lanterna. E aí você pode de novo desligar a luz. E aí quando você desliga a luz da salinha, você pode, ligar a lanterna no seu celular e mostrar: olha só! Quando nós ligamos a luz, o que acontece? Tudo fica o quê? Iluminado. E sim, quando acendemos a luz, podemos enxergar os perigos que estão à nossa volta e nos desviar deles, porque se tiver escuro e tiver um buraco e estiver andando, eu posso cair. Mas se não estiver escuro, uma luz ligada, eu vou enxergar aquele buraco e eu vou desviar dele, e aí não vou cair. A Bíblia é a luz que ilumina o nosso caminho. Na Bíblia está escrito tudo o que precisamos saber para desviarmos dos perigos que estão ao nosso redor e nos lugares que andamos. A Bíblia é a nossa lâmpada. Vamos agradecer ao Papai do Céu por sua palavra?
E aí, nessa parte, ele dá a ideia de você fazer de novo uma breve oração. Papai do céu, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pela Bíblia, que é a tua palavra que o Senhor nos deu para que nós possamos ler ela, guardar no coração, praticar. Ela é lâmpada para os nossos caminhos, é a luz que ilumina a nossa caminhada para que a gente não possa ter medo do escuro, não possa ter medo de nada, possa desviar dos perigos. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, você vai falando isso com as crianças, né? Explicar o versículo é importante e, como eu sempre falo, leia também na sua própria Bíblia, para que as crianças possam ver, né, que você faz uso da sua Bíblia, até porque essa lição fala sobre Bíblia, né, sobre a palavra de Deus. Então depois você fala, agora crianças, nós vamos de novo repetir essa lição de número 10, muito bem, quem aqui sabe contar até 10? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lição de número 10. Como eu amo a tua palavra, né? A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Nós amamos a palavra de Deus. E aí você vai começar a história, né? E a história, ele fala sobre Esdras. Ele era um homem muito inteligente e amava a palavra de Deus. Vocês já ouviram falar sobre Esdras? Há muito tempo o povo de Deus não lia mais a Bíblia. Olha só, eles estavam distantes de Deus e não obedeciam à palavra do Senhor. Aqueles homens deixaram de amar o Papai do Céu porque não se lembravam do que ele falava. Olha só, crianças, que perigo! É muito importante a gente ler a palavra de Deus para que a gente não possa esquecer dela. E assim, se a gente esquecer da palavra de Deus, a gente esquece de Deus também. Do que Deus é para nós. Deus é muito, é o mais importante, mais especial pra gente. A gente não pode esquecer do Papai do Céu. Mas aquelas pessoas naquele tempo esqueceram. Um dia, o povo de Deus resolveu pedir a Esdras para ler a Bíblia para eles. Eles se juntaram em uma praça e ficaram lá esperando. Todas as pessoas foram lá, ó, rapidinho, se juntaram na praça e ficaram esperando Esdras ir lá com a palavra de Deus para ler. Tinha um montão de gente lá. Esdras, então, começou a ler o livro de Deus em voz alta. Ele leu desde o iniciozinho do dia até o meio-dia. Olha quanto tempo do início do dia, quando amanheceu até meio-dia, foram muitas horas. Todas as pessoas prestavam atenção na leitura. Elas ficavam muito contentes, porque podiam ouvir sobre a lei de Deus novamente. E olha só, criança, sabia que naquele tempo a Bíblia não era desse jeitinho que a gente conhece hoje, fechadinha, de capinha, com as páginazinhas todas separadas. Ela era bem assim, a Bíblia. Esse aqui é um pergaminho com forma de Bíblia que eu já confeccionei tem um tempo, mas ele é muito interessante pra gente usar também. Então você pode abrir ele, ó, e pode imitar Esdras. Aqui tem um versículo escrito. Opa, ele é assim, ó. Não esqueço a tua palavra, Salmo 119, 16. E era assim, crianças, olha só como que era a palavra de Deus. Então Esdras, ó, foi lá quando o povo estava reunido e começou a ler a palavra de Deus sobre as coisas que Deus fez, sobre as coisas que Deus faz e as coisas que Deus ainda vai fazer, sobre o que a gente tem que fazer, precisa fazer. E as pessoas foram começando a relembrar de Deus, relembrar sobre as suas promessas, suas palavras, como Deus é bom e como Deus é maravilhoso. E é muito legal, olha só, era assim que eles liam naquele tempo. E aí você pode guardar de novo, né, a sua Bíblia para... esse recurso, ele é bem interessante para mostrar para as crianças como que antigamente era, né, como que eles escreviam antigamente, que não era como hoje, que a gente escreve no livrinho, né, cheio de página, uma página depois da outra, mas era assim, nesse estilo. Até nos visuais tem exatamente assim, ele lendo desse jeito. Então Esdras subiu num lugar bem alto e todas as pessoas, mesmo as mais baixinhas, podiam vê-lo. Esdras abriu o livro e começou a ler. De repente o povo se levantou e começou a louvar e adorar a Deus com as mãos para cima e todos diziam: Amém! Amém! Porque as pessoas adoravam e louvavam a Deus com as mãos para cima. E todas as pessoas que estavam ali ficaram muito alegres, porque puderam ouvir a palavra de Deus. Por muito tempo, ninguém ficou cansado. Vocês gostam de ouvir a palavra de Deus? Quando o pastor está pregando, um dos homens que escreveu o livro de Salmos diz que amava a Bíblia. Quem aqui
também ama a Bíblia, a palavra de Deus, palavra do Papai do Céu. Então você espera as crianças responderem, né? Elas vão dizer, eu amo, eu amo, eu amo. Esse homem, o salmista, também diz que lia a Bíblia todos os dias e ficava pensando nas palavras de Deus para não fazer coisas erradas. Que coisa linda é a palavra de Deus, né? Ela ilumina a nossa vida e o nosso caminho para o Papai do Céu. Então, essa é a história. Você pode levar os visuais também que vem, né, da CPAD para poder mostrar para as crianças Esdras lendo a palavra de Deus. Uma ideia também que eu gosto de fazer com as crianças na prática às vezes eu mesma me visto, né, coloco ali uma cabeça, então a Esdras estava ali lendo, assim como vocês estão agora me ouvindo também, porque essa também é a palavra de Deus, né? Tá escrita essa história na Bíblia, na palavra de Deus. Hoje a gente está lendo o que Esdras fez naquele tempo, né? Há muito tempo atrás. E daí vocês estão me ouvindo, então Esdras também fez isso e o povo ouviu sem cansar, eles ouviram muito bem o que Esdras estava falando. Então a palavra de Deus ela é muito boa de ler, crianças. É muito importante que nós possamos ler. Quem ainda não sabe ler, o papai e a mamãe pode pegar a Bíblia, abrir com vocês, ler com vocês pelo menos um versículozinho para que vocês possam guardar no coração, para que vocês possam conhecer a palavra do Papai do Céu. E aqui quando vocês estão na salinha, na igreja, na escola dominical, vocês também escutam a palavra de Deus sempre. Olha que maravilha, que legal. É muito boa a palavra de Deus, né? Então, crianças, agora a gente vai terminar nossa historinha fazendo uma oração agradecendo a Deus pela Bíblia, pela palavra de Deus e para que a gente possa guardar no coração e praticar. Então, querido Papai do Céu, muito obrigada pela tua palavra, obrigada por podermos ter a tua palavra, guardar ela no coração, praticar, que nós possamos, Senhor, ler todos os dias a nossa Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Você também pode lembrar para as crianças que tem lugar onde a Bíblia ela é proibida, é um livro que as pessoas não podem ler. Mas aqui no Brasil, no nosso país, a gente pode, a gente tem a liberdade de ler a palavra de Deus, de adorar a Deus, de ir na igreja. Olha que maravilha. Então é motivo de agradecer a Deus, nós devemos amar a palavra de Deus. Na revista, ele também dá a ideia de uma parte que é o espaço das artes. Que daí você pode fazer, ele dá a ideia de você fazer 2 Bíblias. Olha só que legal. Aqui foi um recurso que eu fiz também. Que é a Bíblia triste e a Bíblia feliz. A Bíblia feliz e a triste. Para que elas servem? Então você pode falar assim, olha crianças, lembra que é muito importante ler a palavra de Deus? Que na história... Na história, a gente viu que o povo esqueceu de Deus porque não lia mais a palavra de Deus. Vocês acham que o Papai do Céu e a Bíblia deles estava triste ou feliz? Estava triste. Por quê? Não liam mais a palavra de Deus. A Bíblia ficou lá, esquecida, parada. Ninguém lia mais. Ninguém queria mais saber da Bíblia, do que estava escrito nela. Ninguém lembrava mais do Papai do Céu. E a Bíblia ficou lá, esquecida, triste, abandonada. Mas quando Esdras foi lá, pegou a Bíblia e leu para as pessoas amaram ouvir a palavra de Deus e a Bíblia foi ficando feliz, alegre e foi uma bênção. Olha só como a Bíblia está feliz. E é assim que a gente tem que ser, crianças. Se a gente tem uma Bíblia na nossa casa, a gente não pega, não abre, não vê as imagens, às vezes tem bíbliazinhas de criança para desenho, não faz nada disso, nossa Bíblia fica o quê? Triste, esquecida, abandonada. Mas se nós lermos a nossa Bíblia, a palavra de Deus, e ficar ali, né, devorando a palavra de Deus, como é que ela fica? Muito feliz, com um sorriso no rosto, olha só. Então, crianças, nossa Bíblia não pode ser esquecida. Tá bom? Não pode ficar ali guardada no armário, no guarda-roupa. Aí ela fica triste, pega poeira, não abre, as páginas ficam até amarelas e toda grudada porque a gente nem abriu, nem lembrou de ler a Bíblia aquele dia. Mas uma Bíblia usada, uma Bíblia lida, uma Bíblia que a gente abre, que a gente vê, que a gente lê, é uma Bíblia feliz. Então, essa é uma atividade que você pode fazer, né? A Bíblia, como ela fica se a gente não lê, como ela fica se a gente
ler ela, né? E aí você também pode, ele traz também a ideia de você trazer um papelzinho com essa Bíblia, a feliz e a triste, e pedir para que as crianças pintem e circulem a Bíblia que a gente lê, que é a Bíblia feliz. Então, é uma atividade que ele traz para que a gente possa fazer, é uma atividade bem interessante. Outra atividade que eu trouxe também é uma dinâmica que você pode fazer com as crianças. Essa aqui é uma caixa, uma ideia que eu peguei também. Ela vem escrito Bíblia nela, você pode customizar do jeito que você quer. Geralmente a nossa Bíblia tem a capa preta, né? E tudo, então foi assim que eu fiz. E aí você pode fazer, olha só, crianças, sabia que a Bíblia, ela é muito importante e ela é cura para os nossos problemas? Acredita? É verdade? Olha que legal. O que tem dentro dessa Bíblia? Vários remédios! Olha só! Vamos tirar um remedinho aqui, o primeiro? E aí você vai pegando. O que tem nessa caixa? Nessa caixa a gente faz várias caixinhas que são como se fossem remédios. Chazinho, às vezes a gente tá com aquela dorzinha de barriga e a mamãe vai lá, faz um chazinho, né? Bem gostoso pra gente. E a dorzinha de barriga passa. Essa aqui é o quê? Quando a gente tá ansioso e impaciente, o que será que a palavra do Papai do Céu nos diz? Aí você tira de dentro e tem escrito a referência, Filipenses capítulo 4, do versículo 6 a 7. E aí você vai ler com as crianças o que tem escrito. Você abre sua Bíblia, lê com as crianças, até pode pedir para que as crianças procurem, lê com as crianças o que está escrito em Filipenses 4 e 7, que vai valer para a vida do ansioso e impaciente. Vamos pegar outro e ver o que tem? Deixa eu ver aqui qual um outro problema que tem. Cansado e desanimado. Às vezes a gente tá ali, ó, cansadinho, desanimado. Ai, meu Deus, hoje eu não tô muito animado, tô cansado e desanimado. Mas na palavra de Deus tem o quê? O que será? Ai, meu Deus, olha que legal, são pílulas. E nessa pílula tem o quê? Tem Salmos de número 34, versículo 15 e 22, e aí você lê com as crianças, realmente para manusear a Bíblia, e Mateus, capítulo 11, do 28 a 30. Tem uma ideia, você pode, tanto, se couber, porque os versículos eles são bem grandes, ou você pode botar só uma parte. Se couber, você pode escrever aqui atrás. Nesse eu não escrevi, mas nesse aqui eu escrevi. Que daí você... O interessante é manusear a Bíblia com as crianças. Mas se eles forem muito pequenininhos também, às vezes, né, perderem um pouco a paciência, você põe atrás e fala: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo aqui, o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí você pode botar um pouquinho aqui, não coube tudo, porque é do 28 a 30, então é um pouco grande. Mas você pode escrever uma parte do versículo aqui e ler junto com eles. Então você fala, olha, essas são as pílulas que você pode tomar. Olha só, a palavra de Deus, ela é remédio que cura todo o nosso cansaço e desânimo. E um outro que tem aqui, o que é? Esse aqui é o da raiva. Olha só, que carinha de raiva, né? O que tem? Band-aids. Então a gente vai colocar esse remedinho, esse band-aid na nossa raiva. Tá lá em Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17, que tá escrito um versículo sobre, né, a raiva. E você também vai ler junto com as suas crianças. Então você vai escrever aqui, né, raiva. Então tem vários remedinhos. Tem esse da raiva, tem da ansiedade e impaciência, tem do cansado e desanimado, tem também, deixa eu ver, tem do medo. Olha só, o medo, ele é um comprimidinho. Aí você vai ler, tá em Isaías 41, 13. Então, isso aqui tudo eu fiz de EVA, tem um moldezinho, você pode colar, a parte de trás é branca. Por quê? Porque eu escrevi o que tá atrás. Qual que é o versículo? Então, a ideia... Eu não escrevi o versículo em todos, porque a ideia dessa dinâmica é você procurar junto com as crianças, na sua Bíblia, os versículos que tem aqui. Tem para o angustiado, que está angustiado e sofrendo. É uma
pomadinha. Tá lá em Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse aqui eu coloquei aqui atrás. Mas como eu disse, o objetivo da dinâmica é você manusear sua Bíblia e ajudar com que as crianças também manuseiem, né, passem, vão procurando, e às vezes vai ser um pouco difícil, mesmo elas sendo crianças, né, pequenininhas, às vezes vai ser um pouco difícil para eles procurarem ou acharem, né, mas aí você vai ajudando, pede para alguém que estiver junto com você ajudar também a procurar junto com eles. Por quê? Porque as crianças vão poder manusear a Bíblia deles, abrir, ver como é que é e começar a aprender a ir procurando, né? Você vai ajudar eles. Então, você pode colocar também numa folha à parte todos esses versículos. Pode pôr no seu celular e aí você vai, né, lendo e vendo. Aí escreve lá raiva, medo, ansiedade, aí você acha rapidinho e você lê o versículo lá. E aí você fala para eles, então, criança, a Bíblia é um remédio pra gente, porque tem lá tudo que a gente precisa pra ansiedade. Palavras que a gente precisa para o medo, para a raiva, para a angústia. Tudo tem lá. Ela é luz, ela é cura, ela guia os nossos passos. Então a Bíblia, ela é muito maravilhosa, é uma bênção, um presente de Deus para as nossas vidas. Então, essas foram algumas ideias, né? Como eu disse, os irmãos podem trazer outras ideias de como você pode fazer. Isso aqui é uma dinâmica, uma atividadezinha. Às vezes vai gastar um pouquinho mais de tempo. E aí você pode levar tinta, pode levar giz de cera, pode levar lápis de cor, para fazer aquela dinâmica da Bíblia que eu falei, da Bíblia triste, da Bíblia feliz. Pode pedir para que as crianças pintem uma Bíblia, façam uma Bíblia. E o importante é que vocês também possam mostrar para as crianças, né, que a Bíblia é essa lâmpada da nossa palavra, é a palavra de Deus para nós, é como Deus fala conosco, né, e é a luz do nosso caminho para que a gente não tropece, não caia, né, para que nossa vida seja uma bênção. Então, eu espero que os irmãos possam ser abençoados com essa pré-aula, que a aula dos irmãos seja uma bênção, que Deus possa guiar os nossos passos, que a Bíblia seja o nosso guia verdadeiro. Então, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.